E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque o ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com grande autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles desobedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Esse trecho que nós lemos como reflexão inicial está no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, versículos 16 a 28. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos atravessando um período de grande sofrimento, de grande dor, de grande apreensão, medo, dúvida, angústia, em que a humanidade enfrenta uma pandemia, um vírus, uma transmissibilidade inimaginável que está assustando todas as pessoas, trazendo muitas mortes, muitas doenças, muitas tristezas, muitas saudades. Pedimos, Senhor, que abençoe toda a população que está em sofrimento, os mais pobres, os mais vulneráveis, os idosos, todos aqueles que têm doenças crônicas. Abençoa a cada um que está sofrendo, que está deprimido, que está ansioso, que está angustiado. E prepara-nos para atravessar este momento de dor com o máximo de confiança, de fé, de razoabilidade e de esperança, Senhor. Abençoa-nos hoje, agora e sempre, assim seja. Meus irmãos, boa tarde. Hoje vamos refletir sobre uma mensagem de Emmanuel que está no livro Caminho, Verdade e Vida. E a mensagem número 144 é intitulada Que temos com Cristo? E a epígrafe está contida nesse trecho que a gente leu. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus, que está em Marcos, capítulo 1, versículo 24. Antes de ler esse texto de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, vamos tentar contextualizar a ocasião. Jesus, ele tinha acabado de iniciar o seu ministério na Galileia. Esse início desse ministério veio logo depois da prisão de João Batista, né? Que diminuiu para que Jesus crescesse. E aí ele começou a pregar o reino de Deus e a convocar os seus apóstolos, como a gente leu no trecho aí acima, né? Chamou Simão, André, Tiago e João. E aí, nesse início do ministério de Jesus, eles entraram em Cafarnaum e foram à sinagoga que Jesus pregava, né? Além de pregar próximo ao mar, né?
próximo à população, ele também pregava nas sinagogas, também ensinava nas sinagogas. E aí, no versículo 22, e maravilhavam-se de sua doutrina, pois os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas, né? E essa autoridade moral de Jesus é o que todos percebiam quando ele pregava, né? E quando ele chega nessa sinagoga, estava nessa sinagoga, né, diz o trecho evangélico, um homem com espírito imundo. O que seria um homem com espírito imundo? A gente na doutrina espírita diria que este homem estava obsidiado, né? E de acordo com o capítulo 23 do livro dos médiuns, né, esse capítulo se intitula Da Obsessão, existem 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, que é a que acarreta a maioria das pessoas, muitas pessoas têm essa obsessão simples e nem sabem, né? A fascinação, que é um sentimento de vaidade muito grande, que as pessoas, principalmente alguns médios, se sentem iluminados, né? E a subjugação, que nós acreditamos se tratar do caso deste homem, né, que estava com esse espírito imundo, um caso de subjugação, né? E a subjugação está explicada, né, o que ela é, no livro dos médiuns, itens 240 e 241, né? Então, nós vamos ler alguns pedacinhos para a gente entender do que se trata essa subjugação, né? A subjugação é um envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo-a agir malgrado seu. Esta se encontra numa palavra sobre um verdadeiro jugo, né? E a gente lembra que Jesus prometeu um jugo suave e leve, mas o jugo da subjugação é um jugo pesado, muito pesado, né? Paralisa a vontade da pessoa, a pessoa fica sem vontade, apática, né? A subjugação pode ser moral ou corpórea. No primeiro caso, o subjugado é levado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão considera sensatas. É uma espécie de fascinação. Então, nessa subjugação que Kardec chama de moral, né, a pessoa perde a razão, perde a lucidez. Então, ela age de uma maneira que as pessoas consideram absurda, né, que ela não agiria, né, se ela estivesse no estado normal, né, não estivesse subjugada, né? E as outras pessoas percebem isso, mas a própria pessoa não percebe, né? Então essa seria a subjugação moral. No segundo caso, né, que seria a subjugação corpórea, o espírito age sobre os órgãos materiais, provocando movimentos involuntários. No médium escrevente, produz uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos. A subjugação corpórea vai às vezes mais longe, podendo levar a vítima aos atos mais ridículos. Conhecemos um homem que, não sendo jovem nem belo, dominado por uma obsessão dessa natureza, foi constrangido por uma força irresistível a cair joelhos diante de uma jovem que não lhe interessava e pedi-la em casamento, né? Seguindo mais adiante, no item 241, dava-se antigamente o nome de possessão ao domínio exercido pelos maus espíritos, quando a sua influência chegava a produzir aberração das faculdades humanas. Então, antigamente, esse nome de subjugação, as pessoas costumavam chamar de possessão, né? A possessão corresponderia para nós à subjugação. Se não adotamos esse termo, é por 2 motivos. Primeiro, por implicar a crença na existência de seres criados para o mal, né? Como se fosse o demônio, né? Seres que foram já criados só para fazer o mal. E a gente sabe que não se trata disso, né? São espíritos que estão numa condição inferior e que podem, né, progredir. E perpetuamente votados ao mal. Quando só existem seres mais ou menos imperfeitos e todos eles suscetíveis de melhorar. É o que acredita a doutrina espírita. Por isso que na doutrina, né, nas reuniões mediúnicas, não se expulsam os espíritos, né? Se educam, assim como deve educar também a pessoa que está em sofrimento, né? Então são espíritos que vão evoluir, assim como a pessoa que está conectada a eles também tem que progredir. Então é feito um trabalho de educação do espírito
e do encarnado, né? Segundo, por implicar também a ideia de tomada do corpo por um espírito estranho, numa espécie de coabitação, quando só existe constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não existem possessos no sentido vulgar do termo, apenas obsidiados, subjugados e fascinados. Então, possessão dá aquela ideia de que o espírito toma o corpo da pessoa, né? E, na verdade, como aqui diz, trata-se de um constrangimento, né? Um constrangimento muito forte, né? Que é difícil de ser vencido, mas é possível. A gente tem que acreditar nisso, que é possível ser desfeito. Então, vamos à leitura do texto de Emmanuel, né? Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando, palmo a palmo, no terreno dos corações. Então, meus irmãos, a missão de Jesus, que é semear o Evangelho no coração dos homens e das mulheres, né, nunca foi interrompida em momento nenhum da história, né? Jesus nunca desistiu de nós, nunca nos esqueceu, nunca nos abandonou. Então, a missão de Jesus não durou 33 anos ou os 3 anos do seu ministério. A missão de Jesus permanece até hoje e ele é incansável, né? Ele é um pastor que não desiste das suas ovelhas. Semelhante circunstância deve ser lembrada porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoravam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Então, os casos de obsessão que a gente falou, das obsessões simples, da fascinação, da subjugação, estão espalhados no mundo inteiro, né? Muitos de nós, às vezes, não sabemos, né? Mas nós estamos ligados a alguns espíritos menos felizes, né? Porque nós mantemos com ele uma espécie de sintonia. E essa sintonia é devido, às vezes, a uma mágoa que a gente tem de alguém, o ódio, a inveja, né? Algum pensamento de orgulho, de intolerância. Então, tudo isso nos conecta a algum espírito que não nos quer bem, né? Que está com aquela sintonia de pensamento negativo e a gente pode acarretar em algum desses tipos de obsessão, né? Então, é muito importante a gente reconhecendo isso, que todos nós podemos ser vítimas de obsessão em vários momentos da nossa vida, que a gente possa purificar, elevar nossos pensamentos, né? Para a gente poder sintonizar com aqueles espíritos que também estão próximos de nós, que nos querem bem, que nos querem ver melhores, que nos querem ver felizes, né? Então, essa questão da sintonia é muito importante nesse mundo. Então, continuando o texto de Emmanuel, na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. Então, aqui Emmanuel fala da política, né? E é realmente uma situação muito complicada, essa discórdia, a tirania que a gente encontra em muitos políticos, né? Muitos políticos são extremamente irresponsáveis, cruéis, né? Eles estão preocupados, às vezes, com o próprio poder, com o próprio enriquecimento, às vezes estão preocupados apenas com as empresas que financiaram as campanhas deles, né? Com os bancos, com o agronegócio escravocrata, né? Mas não se preocupam com a população, com os mais vulneráveis, com aqueles que colocaram eles no poder, né? E Emmanuel fala dessa obsessão que invade também o termo da política, né? E nessa época de pandemia, era para os governos estarem profundamente sensibilizados com a população, né? Muitas pessoas estão sem poder trabalhar, né? E trabalhadores informais sem receber dinheiro, ou pequenos comerciantes também sem receber dinheiro. Muito comércio vai fechar. Então é hora de proteger a população, de dar cestas básicas ou dar uma renda extra, né? Amparar os desempregados,
amparar aqueles que deixaram de receber seus salários, os trabalhadores informais, senão essa população vai morrer de fome. A população de rua também está profundamente desamparada e exposta ao vírus, né? Mas alguns políticos, ao invés de pensar na população em primeiro lugar, estão querendo cortar salários do CLT, cortar salários dos funcionários públicos, né? Em vez de buscar essa renda para tratar o coronavírus, por exemplo, com a suspensão do pagamento da dívida pública para os banqueiros, que têm uma gordura muito maior do que as pessoas comuns, ou a taxação das grandes fortunas. Então, a gente precisa se preocupar com aquele mais humilde, aquele que muitas vezes, quando a gente fala, não saia de casa, nós podemos muitas vezes não sair de casa, mas tem gente que está precisando ir trabalhar, né? Está precisando pegar o ônibus lotado. Então é preciso que a gente se preocupe com essas pessoas também, que a gente ore também por eles e que esses governos amparem essas pessoas. Então, além da política, Emmanuel fala também, no comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo, né? Então, se a gente for olhar para o comércio, quantos empregados são super explorados, com jornadas de trabalho enormes, com salários de miséria, sem uma condição adequada para o seu trabalho, né? Enquanto o patrão às vezes tem altos lucros, né? Como o Manuel fala, ambição, né, de querer sempre ter mais, e egoísmo, né, de não dividir aquilo que está se conquistando com aquele que está à sua volta, trabalhando, possibilitando o comerciário ter aquele lucro, né? Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Então aqui ele fala nas religiões e nas ciências, né? Então nas ciências a gente vê nas universidades, né? Impera bastante o orgulho e a vaidade intelectual, né? De quem é melhor do que o outro, quem publica mais artigo, né? Mas nas religiões, né? Nas igrejas e também nos centros espíritas, além desse orgulho e vaidade intelectual, tem também o orgulho e a vaidade moral, né? As pessoas que se acham que são melhores do que as outras pessoas, né? Alguns se consideram já salvos, que não precisam fazer mais nada, já estão salvos, né? Então esse sentimento de superioridade que Jesus tanto criticou nos fariseus está muito presente nas diversas religiões, né? E as pessoas condenam as outras ao inferno. Isso é uma crueldade imensa, você julgar e condenar o outro ao inferno, né? Não há diálogo entre as religiões. Então, como Manuel diz, é o dogmatismo, né? A vaidade e essa intolerância religiosa, né? A gente tem que lembrar que, ultimamente, nos últimos dias, alguns terreiros de Umbanda e de Candomblé estão sendo depredados. Isso é feito em nome de Deus. Pessoas religiosas estão depredando os artigos religiosos de outras pessoas. Temos que ter respeito, temos que ter compaixão, podemos não partilhar de algum ou outro pensamento, mas temos que ser irmãos. Todas as religiões pregam o amor e a fraternidade. Então é um pensamento muito distorcido aquele que devemos enfrentar outras religiões. Não, devemos pegar os nossos pontos em comum, né? E tentar dialogar. O diálogo entre as religiões é muito importante, principalmente nesses tempos de dor. Continuando o texto, não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: que temos com Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? Né? Então aqui Emmanuel fala que existe a obsessão individual, né? Que a gente já falou um pouco sobre ela, e também a obsessão coletiva. Né? Então a gente lembra no Evangelho que quando Herodes se perturba, toda Jerusalém se perturba com ele. Toda Jerusalém se perturba com ele, né? Ou seja, é uma obsessão coletiva.
E quantas obsessões coletivas existem? Como o pensamento de ódio, ele ganha espaço, né? Se a gente for olhar, por exemplo, na Alemanha nazista, como o discurso de Hitler contagiou tantas pessoas, né? Enfim, essa obsessão coletiva é muito complicada. E a gente pode se contagiar, né? Porque a gente está num período que existe uma onda do medo, né? O que é natural. Mas a gente também não pode abandonar também a fé, né? Uma fé com prudência. Não é uma fé com imprudência, não. Uma fé com prudência. É necessário que a gente cumpra todos os direcionamentos, né? Da Organização Mundial de Saúde, né? Que os médicos nos aconselham, né? Enfim. E aí, Emmanuel fala, muitas pessoas e organizações indagam, que temos com Cristo? Será que a gente já fez essa pergunta também? Que temos a ver com a vida espiritual? Será que nós estamos também fazendo essa pergunta ou estamos tentando viver de acordo com o Evangelho de Cristo, seguindo os preceitos, amando o próximo, solidarizando com a dor do próximo, né? Então aqui, concluindo o texto de Emmanuel, é preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Então, nós espíritas recebemos muitas bênçãos, muitos conhecimentos, muitos livros, né? Todos os livros de Kardec, todos os livros psicografados por Chico Xavier, Ivone Pereira, né? Então, muito conhecimento, mas não estamos livres dessa obsessão, né? Nem dessa obsessão individual, muito menos dessa obsessão coletiva que pode atacar os nossos grupos espíritas, né? Ou seja, nós temos que estar sempre orando e vigiando, né? E buscando no Evangelho de Jesus a nossa maior orientação, né? E a gente buscar sempre o estudo e o trabalho, né? E o trabalho no Evangelho. E se nesse momento, nesse isolamento, o trabalho do Evangelho é um pouco difícil, que a gente possa aproveitar para fazer boas leituras e orar também, de certa forma, é uma maneira da gente estar trabalhando em prol do próximo, né? A gente orar sempre, ter pensamentos positivos, refletir, tentar fazer a nossa reforma íntima, né? A introspecção nesse momento de quarentena é um momento propício a isso. Então, que a gente possa estar sempre orando e vigiando, para que a gente não entre com sintonia com os espíritos mais infelizes, né? Que a gente possa, ao contrário, quando eles se aproximarem, receberem um pensamento positivo e quem sabe a gente possa levar alguma coisa positiva para eles. Então, meus irmãos, essa é a mensagem de Emmanuel para nós no dia de hoje. Vamos orar. Senhor Jesus, aqui estamos em pensamento, unidos à nossa casa de bênçãos, à Escola Jesus Cristo. Estamos ainda irmanados a ela, porque ela se faz presente em cada um de nós. Que possamos, Senhor, estar sempre orando e vigiando, estar sempre com o pensamento no bem, estar sempre solidarizando com o nosso próximo que está sofrendo mais que a gente. Que possamos, apesar do medo, apesar da angústia, manter a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, manter uma fé com prudência, com cautela, que possamos fazer o nosso melhor dentro de nossas casas, ou quem precisa trabalhar no seu local de serviço, que façamos uma grande sintonia para que essa pandemia não traga tantas dores e tantos sofrimentos, e que ela traga também aprendizados,
traga mais amor, mais solidariedade e mais esperança, Senhor. Hoje, agora e sempre, assim seja.